Olá, meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso ExtraCast, o panorama semanal tributário da Estratégia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana, com foco mais estratégico para o seu negócio. E vamos aos nossos destaques da semana do dia 23 de agosto. Começando a nossa pauta com as notícias sobre o andamento da reforma tributária. Mais uma vez, o PL 2337 de 2021, aquele que trata da reforma sobre a renda, foi retirado da pauta de votação da Câmara na terça-feira, dia 27, a pedido de maior parte das lideranças da Câmara em plenário. A princípio, o adiamento busca justamente evitar o risco de derrubada integral do projeto. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, os secretários estaduais da Fazenda querem levar ao ministro Paulo Guedes ajustes na proposta de reforma do imposto de renda para que possam apoiar o projeto. Os estados, claro, querem evitar a perda de arrecadação com eventual diminuição do imposto de renda. Nesse sentido, segundo divulgado essa semana pela Cefaz do Pernambuco, em encontro com Paulo Guedes, os representantes do Concefaz destravaram pontos imprescindíveis como o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Comitê Gestor do IVA. A equipe do Concefaz agora vai ter a missão de conversar com os municípios para que eles concordem com este IVA dual, mostrando a vantagem da proposta. Já em relação à proposta de uma reforma tributária mais ampla, na sexta-feira, dia 27, o Senado realizou a última sessão de debate sobre a PEC 110 de 2019. O relator, senador Roberto Rocha, promete divulgar nos próximos dias seu parecer após a conclusão das sessões temáticas. Um outro assunto que certamente tem sido alvo de muitas dúvidas aqui de nossos clientes é a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. As divergências sobre o assunto não param. Agora, um parecer da Receita Federal que se teve notícia essa semana trouxe uma interpretação de que tanto na apuração das contribuições sobre a venda, mas também na apuração dos créditos de PIS e COFINS, o ICMS deve ser excluído da base de cálculo. Na prática, esse entendimento da Receita Federal diminui o montante do valor dos créditos dos contribuintes. Agora vamos ter que acompanhar o posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre esse questionamento da Receita Federal. E os contribuintes necessitam mais do que nunca buscar orientação sobre a melhor estratégia a ser adotada nesse cenário de incertezas. Eu trago para vocês o seguinte ponto. Existe incerteza, por outro lado, diversos contribuintes estão adotando um posicionamento mais arrojado, outros mais conservador. É fundamental que você analise com seus parceiros, contabilidade, seu departamento tributário, seu departamento jurídico, qual vai ser o seu posicionamento no meio disso tudo, para que você não perca competitividade. Outra questão também bastante relevante, que foi publicada pelo Valor Econômico, é que, segundo especialistas, recentes decisões do STF colocam em risco uma estratégia até então adotada pelos contribuintes para buscar economia de tributos. Em 2 julgamentos recentes e relevantes da área tributária, as decisões beneficiavam apenas quem tinha ajuizado ação até a data do julgamento, e não até a publicação das atas dos registros das sessões, como costumava ser feito. Os ministros estabeleceram nos casos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e aquele caso da inconstitucionalidade do regramento do diferencial de alíquotas, o DIFAL do ICMS, que as decisões beneficiam apenas quem ajuizou a ação até a data do julgamento, e não até a data da publicação das atas de registros, como era de costume. Se o entendimento se consolidar, meu povo, os contribuintes terão que ajuizar ações antes mesmo de saber se a decisão será favorável. Assim, os contribuintes passam a ser obrigados a se antecipar e acompanhar as pautas de julgamento sem ter garantia do resultado. Vocês gestores, ou vocês tributaristas, têm que se alinhar para sempre estar correndo para analisar antes se vale a pena ou não ingressar com a medida judicial, principalmente nesses casos de grande impacto econômico, tendo em vista essa mudança de estratégia do Supremo. Na edição anterior do ExtraCast, nós comentamos sobre o julgamento que aconteceria da constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que havia sido incluída na pauta de julgamentos entre o dia 20 e 27 de agosto do STF. O julgamento era muito aguardado no mercado, tendo em vista esse impacto que já
está tendo da exclusão do ISS, né? Então, a tese da exclusão do ISS pega carona aí nesse impacto econômico gigantesco. Bom, fato da vida é que o julgamento ficou empatado em 4-4 e o ministro Luiz Fux pediu destaque, o que significa que o julgamento será finalizado no plenário físico ou por videoconferência. Com destaque, agora não há data prevista para finalizar o julgamento. Lembrando que, como há uma vaga aberta no STF desde que saiu lá o ministro Marco Aurélio Mello, em julho, existe a possibilidade do resultado final ser pela manutenção do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS, ao contrário do que aconteceu na votação sobre o ICMS, tá bom? Vamos aí acompanhar o que vai acontecer. Por fim, mas não menos importante, né, anunciamos aí que o presidente da República sancionou com vetos a Lei 14.195, que facilita a abertura de empresas e estimula o comércio exterior. A norma, na verdade, é um resultado da conversão da medida provisória 1040 de 2021. A sanção saiu agora na sexta-feira, dia 27. Uma das mudanças trazidas pela lei é a possibilidade aí de emissão automática de licença e alvarás de funcionamento para atividades consideradas de risco médio, enquanto estados e municípios não enviarem a classificação de risco para uma rede integrada, vai valer aí a classificação federal. Esse foi o nosso ExtraCast Panorama Tributário. Semana que vem tem mais. Experimente Estratéxia. Expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estrategia.com.br.